O Filho do Homem há de ser levantado para que quem crer possua a vida eterna. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma boa terça-feira para você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus encha o teu coração de paz, de amor, de coragem. Que você não desista e nem se abata diante das turbulências, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida. Que você seja forte, que você permaneça firme e que você continue aqui ouvindo, meditando, aprendendo com o próprio Jesus através do seu santo evangelho. Hoje nós vamos ouvir o evangelho de João, que está no capítulo 3, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele faz uma provocação, né? Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Aqui ele está falando dele mesmo, do Verbo encarnado, o Verbo que era Deus, o Verbo que estava em Deus e o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Esse Verbo veio no meio de nós por amor, veio para nos salvar. E é por isso que ele conclui o evangelho de hoje, que é esse diálogo com Nicodemos, dizendo, afirmando do mesmo jeito, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aqui nós temos que lembrar daquela passagem onde o povo de Deus, lá no livro do Êxodo, no Velho Testamento, estava no deserto e veio uma pandemia, uma praga de tantas serpentes. O povo estava morrendo, picado pelas serpentes. Crianças, homens, mulheres, jovens, sendo picados por serpentes que andavam ali no deserto, e muita gente estava morrendo. E Moisés intercede
para que justamente pare aquele problema, né, de quantas pessoas sendo ali mortas através das picadas das serpentes. E Deus orienta Moisés justamente a fazer uma serpente, levantar, colocar numa haste bem alta, porque todas as pessoas que forem picadas pela serpente, mas quando olharem para aquela serpente, aquela imagem, né, aquela escultura em formato de uma serpente, que elas pudessem ficar curadas. E isso é tão belo, porque Deus, ele não elimina as serpentes, né? Ele dá a cura para quem acredita na sua voz. Ele não elimina a serpente, ele não elimina a dor, ele não elimina o problema, ele não elimina a ameaça. Mas ele diz: quem crê e olhar para a serpente ficará curado, não morrerá. E Jesus traz essa analogia justamente agora, dizendo: o Filho do Homem vai ser levantado. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado na cruz. E aí o versículo 15, ele é tão lindo, ele é tão forte, e eu quero que você nunca esqueça. O Filho do Homem será levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Repita junto, meu irmão. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quem crê em Jesus, ainda que seja picado de serpente, ainda que seja contaminado por uma doença, ainda que alguém lhe tire a sua vida, ainda só por ele olhar e ele reconhecer Jesus ressuscitado, crer no Senhor, teremos a vida eterna. E é nessa certeza que eu quero que você comece essa terça-feira, esse dia especial, sabendo que nós que cremos em Jesus devemos nascer do alto, devemos olhar para as coisas do alto, devemos para olhar para aquilo que agrada a Deus. Essa minha atitude agrada o coração de Deus? Essa minha fala agrada o coração do Senhor? Quem nasce do alto, quem é preenchido pelo Espírito Santo, sempre vai pensar dessa forma. E que nós possamos, mesmo diante das batalhas e das dores e das dificuldades da vida, nós possamos acreditar que em Deus nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a tua casa, meu irmão, minha irmã, abençoe tua família, abençoe o teu trabalho, os teus planos, os teus projetos. Que o nosso Deus verdadeiramente te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.